Pronto. Bom dia, pessoal. Agora sim vamos fazer direitinho. Hoje a gente começa um novo assunto, então a gente entra nos grupos de interesse mesmo, né? Que é o grupo das angiospermas. A nossa prova referente ao assunto anterior, que é gimnospermas, ela está no AVA já, ela já está lá, mas ela vai ser liberada na sexta-feira. Então, sexta-feira é um dia que eu deixei para vocês fazerem a prova. Então, ela vai ficar aberta por 24 horas. Se eu não me engano, acho que tem 15 ou 16 questões. A maioria delas são questões, como é que chama? Questões teste, verdadeiro e falso, e assim por diante. São questões objetivas. E ela já está lá. Então, na sexta-feira ela abre e ela fica aberta por 24 horas. Hoje, a gente começa um novo assunto. E aí, eu já deixei aberto lá no AVA o assunto dessa unidade, né, que é a unidade 3, que é Introdução às angiospermas e Polinização e Reprodução nas angiospermas. Esses dois assuntos já estão liberados no AVA. O que mais? Eu já tenho os slides da aula já estão lá. Eu já deixei um vídeo também sobre angiospermas, esse comecinho ali dos grupos, né, para a gente trabalhar um pouquinho eles. E também eu já deixei a tarefa dessa semana. Então, lembra que eu avisei? Toda semana a gente tem uma tarefa no AVA. Essa tarefa ela já está liberada. É importante assistir a aula de hoje, né? A tarefa não é difícil. Ela já está liberada no AVA para vocês entregarem na outra semana. Então, lembra, toda vez que eu deixar uma tarefa, é para entregar ela na próxima semana. Então, eu deixei isso liberado já lá no AVA. Certo? Alguma dúvida? Estou sozinha aqui de novo? Por enquanto, não, professor. Então, vamos lá, gente? Vamos começar? Eu vou começar a falar das angiospermas e, para isso, eu vou compartilhar minha tela. E aí, eu vou compartilhar minha tela e aí, por favor, me interrompam a qualquer momento da aula. Lembra que eu contei para vocês? Toda vez que eu compartilho a tela, eu não vejo mais ninguém. Eu só fico com o slide aqui no meu computador. Então, pode interromper a qualquer momento enquanto eu estiver dando a aula, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela. Então, vamos lá, minha tela. Olha, tem 300 mil janelas abertas. Vou ocultar aqui para não atrapalhar. E aqui a gente começa. Então, esses daqui são os slides da aula. Esses mesmos slides, eles estão disponíveis lá no AVA, já deixei para vocês lá. Então, isso daqui é só um guia para a gente ter uma ideia, para a gente ter uma sequência legal do que a gente está trabalhando. E aí, a gente começa as angiospermas. Eu gosto muito de começar com essa foto. Porque essa foto representa toda a exuberância, toda a diversidade que as angiospermas apresentam. E nelas também representam as principais características do grupo. Quais são elas? A presença de flores, nesse caso aqui são inflorescências, mas aqui eu tenho flores também. E a presença de frutos. Então, aqui eu tenho uma diversidade muito grande de frutos. E aí a gente tem as consequências disso de eu ter um fruto vistoso, brilhante, carnoso, suculento. A gente tem alguma dessas consequências. E por que ter flores e frutos é importante? Então, a gente retoma um pouquinho o passo anterior. O grupo anterior não era as gimnospermas? As gimnospermas, elas só tinham sementes. E as sementes, elas não eram vistosas, tirando o cicadáceo e os ginkgos, mas, de modo geral, elas não eram sementes vistosas. A gente não tinha flores, mas a gente tinha uma estrutura reprodutiva chamada de estróbilo, que também não era atrativo, por isso que a polinização do grupo anterior era basicamente pelo vento. E o primeiro grupo, que são as gimnospermas, eles foram o primeiro grupo a conquistar o ambiente terrestre. As angiospermas, que é o grupo que vem logo em seguida, elas definitivamente resolvem todos os problemas da conquista desse ambiente. Então, ter flor exuberante, por exemplo,
atrai uma diversidade de polinizadores que até então a gente não tinha muito acesso. Então, eu tenho, por exemplo, insetos polinizadores. E aí, a gente vai ter uma aula só de polinização, que é a nossa próxima aula, mas a parte de ter polinizadores, ela é super importante. Então, pensar gimnosperma. Gimnosperma era pelo vento. E o vento é um polinizador não eficiente. O vento espalha o grão de pólen. Ele pode cair no estróbilo? Pode, mas ele vai cair no chão, no caule, em tudo quanto é canto. Por isso que as plantas produziam uma quantidade absurda de grão de pólen. A partir do momento que eu tenho, por exemplo, um inseto polinizador, eu tenho uma polinização direcionada. E a minha polinização ela é eficiente. Eu tenho desenvolvimento de estratégias específicas para a atração de polinizadores. Então, eu sei que o polinizador vem, e ele vem, eu não preciso produzir uma quantidade louca de grão de pólen, e ele consegue reproduzir ali, conseguir fazer essa parte de reprodução. Uma outra vantagem é que a partir do momento que eu tenho frutos, eu tenho o que a gente chama de dispersor. E o dispersor também é eficiente. Diferente, por exemplo, de pinheiro, que era o vento dispersor. O pinheiro vai espalhar sementes apenas. O dispersor, ele vai comer essa semente, ele vai enterrar. Ele vai comer, engolir, depois dar uma cagadinha lá na frente. Essas estratégias de dispersão também são muito mais eficientes. E isso resulta na conquista definitiva do ambiente terrestre. Só para a gente se situar, lembra a filogenia, cada uma dessas caixinhas de vermelho são as sinapomorfias para o grupo, e a gente está aqui, ó, no final da minha filogenia, no que eu tenho de mais derivado, que são as angiospermas. E as principais características têm a ver com o número de células dentro do saco embrionário. Mas só para a gente relembrar, são plantas que produzem embrião, são plantas que têm sistema vascular, são plantas que têm sementes e são plantas que têm os órgãos sexuais evidentes. E a gente consegue ver isso lá nas flores. Antes da gente entrar propriamente dito nas angiospermas, esse daqui é o finalzinho da nossa última aula de gimnospermas, que eu achei que fica melhor eu tratar elas aqui. Lembra que eu falei que Guinetófitas era o grupo mais diferentão? E elas eram diferentes porque elas eram mais próximas de angiospermas do que de gimnospermas. Era o grupo que tinha um misto de características. Então, a gente tinha característica de angiosperma e característica de gimnosperma nesse grupo. E aí, a gente tem algumas hipóteses para explicar qual é a proximidade, como é que se derivou esses grupos. A primeira hipótese, e aí eu não sei se vocês já fizeram alguma coisa de metodologia da pesquisa, algo parecido, vocês começam a ver isso lá em monografia, TCC, essas coisas. A gente tem um conceito muito interessante que é o de hipótese. E o que é uma hipótese? A hipótese é um conceito que ela vai ser testada. E aí a gente pode corroborar, ou seja, ir de favor à minha hipótese, ou pode refutar, ir contra a minha hipótese. A primeira hipótese lançada foi a letra A, que é a hipótese das antófitas. O que os pesquisadores da época diziam? Que as guinetófitas, por terem aquele misto de características de angiosperma e gimnosperma, elas eram mais próximas de angiospermas, olha, elas estão aqui, e elas eram o grupo irmão de todas as angiospermas. Elas funcionavam como se fosse o elo perdido entre gimnospermas e angiospermas. Essa hipótese, ela durou pelo menos 80 anos. Foi uma hipótese, tanto chama antófitas. Antos significa flor, fita vem de planta, planta com flor. Então, as guinetófitas, elas eram mais próximas das angiospermas. Como é que começou a mudar essa ideia? Então, essa era uma hipótese super aceita durante muito tempo. A partir do momento que a gente começou a ter o desenvolvimento de ferramentas moleculares, de genética e assim por diante, a gente começou a trabalhar a filogenia de uma maneira muito mais específica e detalhada.
Então, eles começaram a fazer matrizes para analisar essa filogenia, e essa matriz ela tinha centenas de características. Na hora que eles fizeram essa matriz, e essa matriz a gente conseguiu perceber com todos os atributos, anatomia, biologia molecular, princípios farmacológicos e assim por diante, o que eles perceberam? Que não bastava ter só um estróbilo parecido com flor ou ter o elemento de vaso para ser parecido com o angiosperma. Na hora que eles contabilizaram isso, eles viram que as guinetófitas elas eram muito mais próximas de coníferas do que das próprias angiospermas. E aí vem uma característica importante. A partir desse momento que eles acharam, a hipótese se chama guinetífera, que é de guinetos com coníferas, por isso que chama guinetífera. A partir desse momento, a gente muda uma ideia. Nas antófitas, se a gente pegar os ancestrais aqui, ó, dessas gimnospermas, todos eles vêm daqui e as guinetófitas têm um outro ancestral. E por isso que as gimnospermas, na hipótese das antófitas, elas não eram consideradas um grupo monofilético. Ó, tem um, tem dois. Elas são parafiléticas, um do lado do outro. A partir do momento que eu consigo perceber que as minhas guinetófitas estão mais próximas das coníferas, eu consigo perceber que as minhas gimnospermas, elas são sim um grupo monofilético. Ó, se eu puxar, todo mundo deriva de um único ancestral comum. E isso muda um pouco dos conceitos. Então, durante 80 anos eu acreditei na primeira, e a partir do momento que eu tenho desenvolvimento de novas ferramentas, eu mudo meu conceito. E agora a gente trabalha com as gimnospermas como um grupo monofilético, sim, e as guinetófitas mais próximas das coníferas. Recentemente, e aí recentemente eu falo ali por volta dos anos 2000, as minhas ferramentas moleculares, genéticas e da própria filogenia, elas foram aperfeiçoadas, e aí eles chegaram à conclusão que as guinetófitas, elas estão próximas de uma única família dentro das coníferas, que era a família Pinaceae. Por isso que a hipótese chama guinetina ou guinepinus, que é próxima da família Pinaceae. Continua as gimnospermas sendo um grupo monofilético, e a gente só aproxima mais as guinetófitas dessa família. Essa é a hipótese que vigora hoje em dia, a hipótese guinetina. Então, o que eu quero mostrar? Que as hipóteses, elas podem mudar ao longo do tempo. Então, hoje a gente acredita mais nesse sentido do que nesse que era antigamente. E aí, a principal característica de uma angiosperma não é a presença de flor? Então, lembra, flor tem sépala, pétala atrativa, tem órgãos exclusivos para a produção do gameta, o androceu com gameta masculino, o gineceu com gameta feminino. Isso é a principal novidade evolutiva do grupo. Ter um órgão especializado e definitivo para a reprodução. E como é que seria essa flor primitiva? Eles começaram a pesquisar como é que surgiam essas primeiras flores, os pesquisadores, e eles chegaram a duas propostas. Veja que eu tenho duas propostas que também são hipóteses. Elas foram testadas e elas podem mudar ao longo do tempo. A primeira delas é a hipótese do pseudanto, e a segunda delas é a hipótese que a gente chama de euantial ou antostrobilar. Pseudanto, peraí que eu já vou chegar aqui, ó. A hipótese do pseudanto, ela foi desenvolvida no final da década de 70. Pseudo, à frente de qualquer palavra, significa falso. Anto vem de flor. Então, é a hipótese da flor falsa. Então, como é que eles acreditavam que seria a primeira planta com flor? A primeira angiosperma. Eles acreditavam que era uma flor muito toda sem vergonha, que nem parecia realmente com uma flor. Elas eram pequenas, unissexuais. E aí, unissexual por quê? Lembra que eu falei que toda gimnosperma tem estróbilo unissexual? Porque elas vinham desse estróbilo. Então, a primeira flor, ela tinha um sexo só. E elas eram polinizadas pelo vento. Como eram as gimnospermas? Semelhantes à da ordem Guinetalis, das guinetófitas.
Então, eram flores muito pequenas que nem tinham cara de flor. Eles acreditavam muito tempo, e acreditaram durante muito tempo nessa hipótese, por quê? Porque a gente ainda estava na fase da hipótese das antófitas, em que as guinetófitas eram o grupo irmão das angiospermas. Qual era a evidência? E aí, eu vou deixar isso, a evidência, marcado para cá e para a próxima hipótese, que é da Euantial. A evidência, ela é baseada principalmente em alguma coisa que aconteceu entre angiospermas e entre gimnospermas e entre angiospermas. Qual é o elo perdido? Geralmente essa evidência é algum registro fóssil. E aí, eu não lembro, eu acho que vocês lembram que eu já disse, registro fóssil para planta, ele é bastante difícil, ele é incompleto. Muito mais fácil fossilizar um animal que tem um esqueleto, que é uma estrutura fácil de fossilizar, do que uma planta, uma folha delicada, uma flor que acaba degradando com o tempo. A evidência que eles utilizaram eram plantas que viviam ali, que era o grupo das amentíferas ou das piperales, que são duas ordens ali, que é essas florzinhas que parecem um cacho. Uma plantinha atual é o que a gente chama de rabo de gato, não sei se vocês já viram. É uma florzinha vermelha, são florzinhas bem pequenininhas, que elas basicamente têm órgão reprodutivo. Tem um sexo só, tem flores masculinas e femininas e são polinizadas pelo vento, porque elas não são atrativas. E aí eles acreditavam que esse estróbilo ele foi se reduzindo até gerar uma flor masculina e uma flor feminina. Toda vez que eu tenho uma hipótese, eu tenho que colocar pontos a favor e pontos contra essa hipótese. E aí os pesquisadores, eles começaram a pensar quais são os principais pontos contrários. Então, tudo que eu tenho de evidência contra a essa hipótese. Primeira característica, que essas plantas vivas amentíferas, elas não são um grupo primitivo, porque elas têm um monte de característica derivada no grupo. Então, elas não são as primeiras angiospermas a surgirem. Elas estão lá no meião das angiospermas, não são as primeiras. Segundo, que eles descobriram que as flores unissexuais são secundárias. Eles descobriram que primeiro surgiu as flores hermafroditas e que ao longo do tempo elas perderam um órgão reprodutivo, ou masculino ou feminino. E todas as amentíferas, que é esse grupinho de plantas viventes, ela tem pólen com 3 aberturas. As angiospermas primitivas têm pólen com uma única abertura. Então, isso daqui também é uma característica derivada. Vocês viram tanto de ponto contra? É bastante. Mas eles também têm um ponto favorável. A gente não pode descartar, assim, essa hipótese logo de cara. O que eles descobriram? Existe uma plantinha dentro das amentíferas, mais exclusivamente dentro da ordem Piperalis, que tem um tipo de pólen, que é o pólen mais antigo que se conhece, que é o que a gente chama de pólen clorantáceo. Essa plantinha, Chlorantistemo, é uma planta fóssil, e foi descoberto o fóssil desse grão de pólen. Na hora que comparou com uma planta vivente chamada Chloranthus, o pólen é muito semelhante. Então, esse é o grão de pólen do fóssil e esse é o grão de pólen da planta. Eles são extremamente semelhantes. Essas são as amentíferas, que são os rabos de gato, de um modo geral. Olha lá, basicamente é sépala e órgão reprodutivo, polinizado ali pelo vento e assim por diante. Na hora que a gente analisa toda essa quantidade de pontos contra, a gente começa a descartar essa hipótese. E aí, logo em seguida, só para mostrar quem são as Piperaceae e qual é a Chlorantaceae que tem esse pólen diferentão ali, que é muito semelhante ao fóssil. Depois disso, cerca de 10, 15 anos depois, a gente tem o desenvolvimento de uma nova hipótese. Então, lembra, o mesmo esquema continua aqui. A gente tem o desenvolvimento de novas tecnologias, e essas novas tecnologias é que permitiram o desenvolvimento de uma nova hipótese. E aí eles formaram, para ser contra a outra, né? Eles formaram uma hipótese que a gente chama de euantial.
Eu, na frente de qualquer palavra, significa verdadeiro. Anthus vem de flor, então é da flor verdadeira. Final da década de 80, toda a década de 90 e até hoje é a linha dominante. E aí, como é que eles acreditavam que era essa primeira flor? Ela é exatamente o contrário da hipótese anterior. Se na anterior a flor é pequena, aqui eu tenho flores grandes, com numerosas partes livres. Então, são flores que têm um monte de sépala, um monte de pétala, um monte de estame e um monte de carpelos, porque elas são flores hermafroditas também. Todas essas partes da flor, elas estão em espiral. Então, como é que funciona? Eu tenho o eixo da flor e a gente tem sépalas primeiro em espiral, depois vem pétalas em espiral, depois vem estames em espiral e a gente termina com os carpelos em espiral. Por ser uma flor grande, com um monte de parte vistosa, os principais polinizadores são insetos, entomofilia. Qual é a evidência? E aí a evidência dessa hipótese, ela é mais interessante. Porque além de se basear no espécime vivo, que são as magnólias, da ordem das magnoliales, o que eles descobriram? Eles descobriram uma planta fóssil, um registro fóssil de uma planta daquela época e que era muito parecida com uma magnólia, que é uma planta de hoje em dia, que é essa plantinha aqui, ó, que é o Arqueanthus. Esse Arqueanthus, ele é quase a versão fossilizada de uma magnólia que eu vou mostrar aqui na frente. Então, esse estróbilo se modificou. Então, estróbilos masculinos e femininos na planta, eles começaram a ficar muito próximos. A gente tem uma versão intermediária que a gente não tem registro disso fóssil, que é o estróbilo bissexuado, até formar os estames, os carpelos e formar essa flor primitiva. Então, antes de eu pular isso aqui, essa daqui é a magnólia. Não sei se vocês já viram, mas ela é uma flor deslumbrante. Então, ela tem sépalas. Vocês conseguem perceber que a gente não tem um ciclo certinho aqui? A gente tem uma espiral. Ó, estames aqui embaixo, carpelos aqui em cima. E aí, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Ponto favorável e ponto contrário. E aqui eu tenho muito mais evidência favorável de que essa seja a hipótese correta do que na outra. Primeiro, Magnoliales, a ordem como um todo, é um dos grupos mais primitivos que eu tenho dentro de angiospermas. Elas são mesmo as primeiras plantas de angiospermas a surgirem, porque elas têm muitas características primitivas. E eu vou mostrar mais para frente como é que eu sei qual característica é primitiva e qual é derivada. A gente tem uma evidência fóssil, e isso daí é o principal ponto favorável, que é o Arqueanthus, que é uma planta muito parecida com a magnólia e tem esse pólen com uma abertura igual às magnólias também. E na hora que a gente pega os primeiros grupos de angiospermas dentro da ordem Magnolialis, algumas plantas não têm elementos de vaso, como plantas da família Vinteraceae, que tem só traqueide. Então, isso mostra a primitividade do grupo. Mas eu tenho um ponto contrário. Até hoje, a gente não consegue explicar por que aquele Chloranthus tem esse pólen clorantáceo, que é o tipo mais antigo que se conhece. Então, isso ainda é inexplicável. Por isso, é um ponto contrário. Essas duas hipóteses são os dois pontos de vista divergentes e que hoje a gente acredita mais nessa última, na euantial. O que pode acontecer? Amanhã eu descubro um fóssil mais antigo do que Arqueanthus e que muda toda essa história? Pode acontecer? Pode. Pelo registro fóssil ser incompleto, a gente tem essas dúvidas. Elas podem mudar a qualquer momento. Mas, na hora que a gente estuda, trabalha com o pessoal da paleontologia principalmente, a gente acredita que essa seja a sequência correta de evolução dentro do grupo. Então, só para mostrar o que é que eles encontraram, né, do registro fóssil. Então, eles encontraram parte aqui da impressão na rocha da flor, né, aqui do Arqueanthus, e das folhas também.
Olha como a folha é muito parecida com uma angiosperma, de um modo geral. Olha as nervuras, elas são muito parecidas com uma de uma Euticotiledônia comum. E eles acreditavam que os arqueantos, eles eram desse jeitão. Comparando com a magnólia, é muito parecido. Olha aqui, ó, um botãozinho aqui floral da magnólia. Vocês conseguem ver aqui no fundo? Então, eu quero mostrar para vocês que essas partes são numerosas, partes livres em espiral. Olha como é uma flor vistosa, eu atraio insetos para esse tipo de planta. Então, antes da gente entrar nas angiospermas, eu tinha que mostrar o ponto antes, né? Como é que a gente acreditava que elas estavam organizadas. E o que é realmente uma angiosperma? O que as une? Então, na hora que a gente pega, a principal diferença da angiosperma para a gimnosperma é que a partir desse momento tem um fruto. E esse fruto, ele é resultado do desenvolvimento de um ovário. Esse ovário, ele veio do fechamento dessa folha carpelar, que é o carpelo. O carpelo nada mais é do que o esporófilo. Então, eu acho que a próxima mostra o que a gente tinha. Eu tinha uma folha. Essa folha, ela tinha os óvulos espalhados aqui. Esses óvulos, eles migram para as margens. Eles ficam concentrados somente na margem ali dessa folha, que é o que está mostrando aqui, ó. Tem uma folha e os óvulos concentrados na margem. O que aconteceu? Então, olha que movimento super simples, mas que causou toda a diferença ali no surgimento das angiospermas. Essa folha que era aberta, ela se fechou. Na hora que se fecha essa folha, ó, fechou a minha folha, os óvulos, eles não estão mais expostos. Então, na hora que fecunda, as sementes não ficam ali expostas. Elas estão dentro de uma estrutura. Essa estrutura formada aqui embaixo é o ovário. E aí a gente tem a distinção das partes. Fechou a folha, a gente forma o carpelo. E depois, com mais passos evolutivos, e aí, gente, toda vez que eu falar passo evolutivo, eu não estou falando de um evento que aconteceu do dia para a noite. A gente está mostrando isso no decorrer de centenas de anos, milhões de anos e assim por diante. Esse carpelo, ele se diferencia em 3 partes, que são as partes do gineceu. O estigma, que é uma superfície específica para receber o grão de pólen. O estilete, que é aquele pescocinho da garrafa ali do gineceu. E o ovário, que é onde vai estar ali os óvulos lá dentro. Isso é esse movimento super simples que deu toda a diferença. A partir do momento que eu formo o carpelo, esse carpelo, depois de fecundado, forma uma estrutura chamada de fruto. Na hora que eu tenho formação de vários tipos de gineceu, é a mesma coisa. Então, olha lá, um gineceu gama-carpelar. 3 folhinhas abertas que se fundem para formar um gineceu tricarpelar. Gamo-carpelar, tricarpelar. Essa é a principal novidade evolutiva do grupo. Então, na hora que eu pego a definição, o que são as angiospermas? São plantas que têm a semente dentro de um ovário, que depois da fecundação se transforma no fruto. E a gente chama elas de plantas com flores. Ângio significa urna, esperma significa semente. A semente dentro de uma urna, a semente dentro de um fruto. Esse grupo de plantas, elas se originaram há 136 milhões de anos no período Cretáceo. E aí, essa é uma característica super importante. Então, lembra, as gimnospermas, que é o grupo anterior, elas tiveram seu desenvolvimento pleno no Jurássico, que é o período anterior ao Cretáceo. O que aconteceu? A gente teve lá a queda do meteoro, um período muito grande de glaciação em que a Terra esfriou. E quando a glaciação começou a diminuir, então quando a Terra começou a esquentar de novo, a gente tem o começo de uma nova era. E é nesse movimento de esquentar a Terra novamente que eu tenho o surgimento das primeiras plantas com flores e frutos.
o surgimento das angiospermas. E aí, por ela ter fruto, isso confere uma certa vantagem que eu vou mostrar ali para frente. Onde que elas ocorrem? As angiospermas, elas ocorrem em todas as latitudes e em todas as formações vegetais. Eu tenho exceção? Tenho. Eu tenho tundras ao norte da Rússia, que a gente tem basicamente coníferas, e as florestas de coníferas. Lembra que eu expliquei a aula passada? As coníferas, de modo geral, elas têm associação com fungos. E esses fungos, que são as micorrizas, né, a associação com as raízes, não deixam nenhuma planta crescer em volta. Por isso que eu mostrei, as florestas de coníferas, elas têm basicamente coníferas, não tem nenhum outro tipo de planta. Mas, basicamente, elas acontecem no mundo inteiro. É um grupo monofilético, e além de ser um grupo monofilético, ela tem sinapomorfia, são as características compartilhadas por todo mundo, mas elas têm uma coisa a mais, que é o que a gente chama de autapomorfia, que eu vou mostrar mais para frente. A autapomorfia é uma característica derivada e exclusiva de um grupo. Então, nenhum outro grupo vai ter o que as angiospermas têm. Primeira delas, as primeiras características gerais, é a formação do ovário, é a mesma figurinha mostrando que a folha carpelar se fecha e aí eu formo ali o meu ovário, é o mesmo esquema para mostrar a mesma coisa. A gente tem lá a diferenciação ali do carpelo formando estigma, estilete e o ovário. E aí a gente começa a ter outras características. Na hora que eu pego o meu saco embrionário, que é o gametófito feminino, então lá, lembra? Dentro do óvulo, eu tenho 2 tegumentos. Isso daí foi mostrado lá em morfologia, lá em flor, quais eram as características do meu óvulo. Então, ela tem 2 revestimentos que a gente chama de integumento, premina e secundina. E dentro desses 2 revestimentos, eu tenho um saco embrionário, com uma aberturinha na ponta, que é a micrópila. Esse saco embrionário, ele tem uma redução avançada no número de células. Basicamente, eles têm 8 células. Esse número varia de 4 a 16, porque pode parar um passo anterior da meiose ou um passo depois da meiose. Mas isso não vem ao caso. Basicamente, ele é formado por 8 células. Quais são essas células? A gente tem, basicamente, 2 sinérgidas que ficam bem na aberturinha da micrópila, a oosfera, que é o gameta feminino, e ela é importante. Então, se eu tivesse que escolher para decorar quais células são importantes, a oosfera é uma delas. Lá no centro do saco embrionário, eu tenho 2 núcleos polares. Essas células também são importantes. Vocês vão ver ali na hora que a gente falar de reprodução, que elas vão formar, depois de fecundadas, elas vão formar um tecido de nutrição do embrião chamado de endosperma. E lá no lado oposto da micrópila, do lado oposto da aberturinha do óvulo, a gente tem outras 3 células que se chamam antípodas. Então, ter 8 células é uma característica bastante peculiar ali das minhas angiospermas. Uma outra característica importante é que meu tubo polínico se desenvolve sobre o estigma. Na hora que eu formo o meu carpelo, o meu gineceu, eu tenho uma superfície especializada para receber o grão de pólen. Essa superfície especializada se chama estigma. E aí eu não sei se vocês viram isso em morfologia, mas como é que funciona quando cai o grão de pólen no estigma? O grão de pólen ele é formado por uma série de receptores. E o meu estigma também. Então, não sei se vocês já viram bioquímica, estão vendo bioquímica, é basicamente aquele modelo da enzima, que é chave e fechadura. Então, eu tenho um receptor aqui no estigma e um receptor na superfície do grão de pólen. Se eles se encaixam, significa que eles se reconhecem. Opa, esse pólen é meu. Eles se reconhecem. E aí começa a formação do meu tubo polínico. Lembra, o meu tubo polínico é uma estrutura que vai carregar os meus 2 gametinhas masculinos até a entrada do meu óvulo ali na micrópila para acontecer a fecundação. Isso daqui também é bastante importante.
Toda angiosperma tem um processo chamado de dupla fecundação. Por que a dupla fecundação é importante? Porque todo grão de pólen tem dentro dele 2 gametas masculinos. Um gameta masculino, ele se junta com a oosfera. Lembra a oosfera, o gameta feminino? Ele está bem ali na entrada do óvulo. Bem aqui, ó, na micrópila. Opa, juntou esse gameta masculino com a oosfera, que é o gameta feminino, vai formar um embrião, que é a futura planta. Esse embrião, ele é 2N. N do gameta masculino, N do gameta feminino, N mais N, 2N. Meu embrião, ele é um indivíduo diploide. Mas eu tenho um segundo gameta masculino. E esse segundo gameta masculino, ele não está ali à toa. Esse segundo gameta masculino, ele caminha até o centro do óvulo. Na hora que ele caminha até o centro do óvulo, o que a gente tem bem no meio do meu óvulo, do meu saco embrionário? 2 núcleos polares, que ele se junta fazendo uma segunda fecundação. N do gameta masculino, N de um núcleo polar, N de um outro núcleo polar. Essa fecundação vai formar um endosperma que a gente chama de 3N, um endosperma triploide. E é esse tecido que vai depois se multiplicar e vai nutrir esse embriãozinho, que é a futura planta. Então, toda angiosperma tem dupla fecundação com formação de endosperma triploide ou 3N. Lembra que em gimnosperma, as guinetófitas podiam apresentar dupla fecundação, mas nunca formavam o endosperma triploide. Essa é a principal diferença. Essa dupla fecundação é que garante o desenvolvimento e a nutrição e a formação desse embrião por um tempo dentro da semente, até que as condições e o embrião esteja maduro o suficiente, seja ideal. E aí ele pode germinar, formando a nova planta. Esse tecido, endosperma 3N, ele é super importante ali para a planta. E é mais uma garantia de sobrevivência desse grupinho. Então, só para voltar... Oi, pode perguntar. Pode repetir de novo essa explicação? Vamos lá. Toda angiosperma tem formação de endosperma 3N. Então, lembra, dentro do grão de pólen eu tenho... Aqui, ó. 2 núcleos espermáticos, 2 gametinhas masculinos. Então, o tubo polínico vem carregando até a entrada do óvulo, ó. A micrópila aqui, ó, a entradinha do óvulo. Esses 2 gametinhas caem dentro do óvulo. Na hora que eles caem dentro do óvulo, o primeiro deles já encontra logo de cara a oosfera, formando um embrião. Então, ó, N do gameta masculino, N do gameta feminino, que se chama oosfera, vai formar um embrião 2N, que é o indivíduo diploide, como nós somos. Mas eu tenho um segundo gameta masculino. Esse segundo gameta masculino, ele caminha até o centro do meu óvulo. No centro do meu óvulo, eu tenho 2 núcleos polares. Ele se junta com esses 2 núcleos polares e vai formar um tecido chamado de endosperma triploide. Esse endosperma, ele forma, né, a célula-mãe do endosperma, e depois, por mitose, ele vai ocupar todo o espaço ali do meu óvulo, conforme ele vai aumentando e se transformando numa semente. Esse endosperma triploide, ele tem uma importância muito grande. Ele vai fornecer alimento para esse embrião. Para esse embrião terminar de se desenvolver corretamente, para esse embrião se nutrir, crescer, até a hora que ele esteja pronto o suficiente para se transformar na nova planta. Essa característica de dupla fecundação com a formação desse endosperma triploide, ela é exclusiva de angiospermas. Fecundou o meu embrião, aí ele vai se desenvolver nas partes do embrião. Lembra? O embrião é a planta em miniatura. Ele tem raiz, caule e folha. Então, esse daqui é o meu embrião ali, no caso de uma eudicotiledônia. Ele vai se desenvolver. Olha aqui, ó, o endosperma. Esse tecido aqui, ó, para quem fez anatomia vegetal, vai nutrir esse embrião. Então, esse embrião, ele se forma, que é um zigoto, 2N, e aí ele passa por uma série de mitoses para formar esse embriãozinho que vocês estão vendo aqui. Essa energia
para que essas mitoses aconteçam, ela vem desse tecido aqui do endosperma, até que esse embrião esteja pronto e aí a minha semente possa germinar e formar um novo indivíduo. Entendeu, Matheus? Sim? Sim, senhora, professora. Todo mundo, quem perguntou também entendeu? Não sei se quem perguntou. Professora, Pode perguntar. uma dúvida, talvez não seja o foco, mas qual que é a... Eu lembro que as sinérgidas lá era alguma coisa a ver com o tubo polímico, né? E aí, dá uma repassadinha também nas antípodas, se a senhora puder fazer, qual que é a função delas? Não vem ao caso, isso daí é uma coisa que a gente aprende mais em morfologia e anatomia, mas assim, para que servem essas outras células que não estão envolvidas diretamente na fecundação? Eu falo basicamente para os meus alunos que eles têm que decorar 2 células lá do saco embrionário, que é a oosfera e os núcleos polares, porque eles estão envolvidos na fecundação. Para que servem as sinérgidas? Não sei se vocês repararam, deixa eu mostrar aqui. As sinérgidas, elas ficam bem na abertura aqui da micrófila. Elas funcionam, elas estão ali bem na retaguarda da micrófila. É elas que mostram para o primeiro gameta que entra aonde que está a oosfera. Elas lançam um sinal químico mesmo. Grudou ali na primeira, porque esse primeiro gameta chega, ele basicamente já é atraído pela oosfera e ele já se fecunda. Ele já junta numa estrutura só ocorrendo a fecundação. Mas logo em seguida vem o segundo gameta masculino. E aí a gente tem uma função das antípodas. Então, as antípodas, elas estão localizadas no lado oposto do meu óvulo. O que elas fazem? Elas lançam um sinal químico mostrando, vem aqui para o fundo, contando para esse outro gametinha masculino que acabou de entrar. Vem aqui, porque ali na frente já aconteceu a fecundação, não tem mais nada. Acabou ali a primeira função. Chama eles lá para o fundo. Esse sinal químico é como se fosse um sinalizador. Então, esse gameta masculino, ele vem caminhando até onde esse sinal químico está chamando, que são as antípodas. Na hora que eles chegam mais ou menos no centro do óvulo, já tem os núcleos polares e acontece a segunda fecundação. As antípodas, elas servem para sinalizar apenas, para mostrar para o segundo gameta masculino aonde ele tem que ir, para essa fecundação ser eficiente. Entendeu? Show de bola, professor, obrigado. De nada. E aí, a gente também tem uma outra característica. Lembra? Os gimnosperma basicamente tem traqueide. Olha como o calibre, a grossura dos vasos dos traqueides são menores. A gente tem geralmente placas simples de perfuração. E são os traqueides que transportam a seiva ali na planta, nas gimnospermas. As angiospermas, elas têm um outro tipo de vaso no sistema vascular, que ele é muito mais complexo e muito mais eficiente, que a gente chama eles de elementos de vaso. Os elementos de vaso, eles têm um maior diâmetro, têm um maior calibre, e eles têm placas de perfurações diferenciadas. E isso varia muito, aí vocês viram isso lá em anatomia. Tem placas que tem tipos de pontuações diferentes e assim por diante. Já não vou me lembrar mais. Mas eles são vasos muito mais eficientes que conseguem conduzir a seiva de maneira mais rápida, mais eficiente por toda a planta. E essa é uma característica das angiospermas. Elas têm elementos de vaso. Desculpa. Uma outra característica é no floema. Então, aqui era no xilema. Então, lembra? Xilema, seiva bruta. Floema é a parte da seiva elaborada. No floema, a gente tem tubos de elemento crivado, que isso é uma coisa bastante específica também de angiospermas. Essa é uma característica para elas. E uma outra coisa, a gente tem células companheiras. Então, toda vez que a gente pensar em floema para angiosperma, ele é formado por um conjunto, que é o elemento de vaso crivado mais uma célula companheira. Essa é uma característica anatômica também para as angiospermas. Então, viu como a anatomia é importante? Ela aparece aqui. E aí, só para a gente terminar e mostrar o que são as angiospermas de um modo geral, a gente tem o quê? O ciclo de vida delas. Então, a gente tem uma planta com flor, que tem órgãos masculinos e femininos. Estou mostrando aqui uma flor hermafrodita.
mas vocês vão ver que as angiospermas têm de todos os tipos. Dentro de um órgão especializado masculino, que é o androceu, dentro da antera, eu tenho o meu saco polínico que fornece o grão de pólen, e dentro do meu gineceu, a gente tem lá os meus óvulos ali dentro. Esse grão de pólen, carne e estigma, acontece a dupla fecundação, ó, oosfera e núcleos polares, vai formar um embriãozinho. Esse embrião, depois de desenvolver, crescer e estiver pronto, ele vai se transformar na minha futura planta, e aí o ciclo recomeça. Só para mostrar, eu acho que assim, eu vou só mostrar, mas não vem ao caso. Lembra que eu falei que o meu gametófito feminino, meu saco embrionário, tem 8 células? Só para mostrar que essas 8 células, elas são formadas por um processo chamado de megasporogênese e megagametogênese, mas isso não vem ao caso, é só para vocês saberem que eu tenho um processo de mitose e meiose acontecendo para formar as 8 células que eu tenho dentro do meu saco embrionário. E para o masculino, a mesma coisa. A gente tem a microsporogênese e a microgametogênese para mostrar que eu tenho meiose e mitose acontecendo dentro ali do meu grão de pólen. A microsporogênese forma os grãos de pólen, então, 1 forma 2, 2 forma 4, 4 forma 8 e assim por diante, é mitose. E depois na microgametogênese, eu tenho uma célula mãe do micrósporo que se desenvolve em 2, e eu tenho uma segunda divisão. Então, todo grão de pólen, ele tem apenas 3 células. Uma célula do tubo que vai formar o tubo polínico e 2 gametinhas masculinos que vão auxiliar ali na fecundação. E aí a gente tem que explicar por que eu tenho 800 espécies apenas de gimnospermas e pelo menos 300 mil de angiospermas. Por que elas tiveram esse sucesso absurdo sobre as gimnospermas? E aí a gente tem alguns fatores que eu consigo explicar. Como é que eu posso explicar esse avanço? O primeiro deles é ter flor. Então pensa, flor é atrativo, atrai polinizadores. E atrair polinizadores gera uma polinização eficiente, que é a garantia da reprodução. Segundo deles, eu tenho um ovário que se transforma num fruto. Ter um ovário que se transforma no fruto possibilita 2 coisas importantes. Primeiro, o meu óvulo ele não está mais exposto, então ele está protegido. Então, as injúrias, ele está mais protegido de qualquer tipo de injúria que possa acontecer. Segundo, a partir do momento que eu tenho a transformação disso no fruto, eu atraio dispersor. E dispersor consegue distribuir essas sementes dessas plantas de maneira mais eficiente no ambiente. Eu carrego isso para uma maior ou menor distância ali da minha planta-mãe. Uma outra característica é que toda angiosperma tem óvulos com 2 tegumentos. 2 carapaças revestindo o óvulo é melhor que uma. Ele está mais protegido. Então, para estragar o meu gameta, eu tenho que romper 2 carapaças. Consequentemente, a minha semente também tem 2 tegumentos. Eu não gasto mais tanta energia produzindo uma série de células apenas. Eu tenho a redução para 8 células e cada célula com a sua função. Isso é muito eficiente. E agora, o meu grão de pólen tem um lugar específico para ele pousar, para formar o tubo polínico, que é o estigma. E eu tenho a dupla fecundação, formando o embrião 2N e esse endosperma, que é o tecido que vai nutrir esse embrião. Esse endosperma, ele é 3N. E aí vem o que a gente pode contar sobre as angiospermas. A partir do momento que eu tinha aquele arqueanthus, lembra que aquele registro fóssil, a gente começou a analisar quais seriam as características primitivas e quais seriam as características derivadas das angiospermas de modo geral. Então, a gente sabe que as primeiras angiospermas, plesiomorfia é primitivo, apomorfia é derivado. A gente sabe que as primeiras angiospermas surgiram do ambiente tropical, elas eram plantas lenhosas, tinham folhas simples e assim por diante. Consequentemente, plantas temperárias são
plantas derivadas, surgiram depois. Folhas compostas, desculpa, é uma característica derivada, porque surgiu depois. E assim por diante, eu tenho todas essas características. Ah, professora, tem que decorar tudo isso? Não. A gente tem uma regrinha que a gente consegue definir, que é muito mais fácil. Então, quais são essas regrinhas? Essa é a regrinha que está na tarefa, que é para vocês responderem até a próxima terça. Então, ela já está lá no AVA, vocês podem fazer em grupos, isso já está disponível lá, né? Lembra, grupos de 2, 3 pessoas, não tem problema, envia pelo AVA, vocês já entenderam como é que funciona, mas essa regrinha é bastante fácil de decorar. Tudo que for muito é primitivo. Tudo que for pouco é derivado. E aonde que eu vejo o muito e o pouco? Então, lembra dos prefixos das palavras. Poli, polistêmone, muito estame. E assim. Tem muitas pétalas e assim por diante. Por exemplo, isostêmone, mesmo número de estames e pétalas, ó, e reduzir de poli para iso, para oligo, que é menos estame que pétala, e assim por diante. Então, tudo que for primitivo, tem muito. Tudo que for derivado, a gente reduziu isso ao longo do tempo. Uma outra característica são 2 prefixos que a gente consegue utilizar. Diale e gamo. Lembra, diale significa livres entre si. Gamo significa unidos entre si. Diale pétala, diale sépala, diale stêmone, diale carpelar. Tudo que for solto, que é o prefixo diale, é primitivo. Tudo que for gamo, tudo que for unido, que é o prefixo gamo, é derivado. Gamopétala, gamosépala, gamocarpelar, gamostêmone e assim por diante. Usando essas 2 regrinhas, a gente consegue matar qualquer característica. Outras coisas fazem sentido. Por exemplo, a folha simples surgiu primeiro. Era uma folha única e depois se transformar numa folha composta. Mas, basicamente, é isso. E aí, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês o que é a tarefinha. É um PDF. Então, o exercício se chama Tendências Evolutivas nas Famílias de Angiospermas. O que é isso? Então, tudo que tiver para cá é primitivo, tudo que tiver para lá é derivado. Então, a gente sabe que as primeiras flores tinham muitas peças florais. Toda vez que eu tiver um número pequeno e definido, já é derivado. O ovário súpero aparece nas primeiras flores, o ovário ínfero aparece nas flores mais derivadas e assim por diante. E aí a gente tem 2 princípios que são super importantes. Primeiro, a evolução pode ser progressão ou regressão de características e não abrange os órgãos ao mesmo tempo. E aqui a mesma coisa, mostrando o que é primitivo nessa coluna e o que é derivado nessa outra coluna. E aí eu vou propor para vocês um exercício. É uma proposta de pontuação que eu fiz. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão escolher 3 famílias. Essas 3 famílias, vocês vão procurar essas características para todas elas. Então, quais são essas características? Eu vou ler a descrição da família, sei lá, Rosácea. Na família Rosácea, deixa eu pegar outra, na família Myrtácea. Está escrito que as Myrtáceas têm folha simples. Opa, se tem folha simples, eu vou dar o valor de 0. Tem folhas opostas. Opa, folha oposta, eu vou dar o valor de 10. O que é esse exercício? Então, na coluna do 0, eu listei uma série de características que são consideradas primitivas. E na coluna do 10, eu listei uma série de características que são consideradas derivadas. Vocês viram que tem uma coluna do 5. A coluna do 5 é a coluna intermediária. Então, às vezes, vai escrito ali na descrição da família. Por exemplo, família Rosácea.
Folhas simples ou compostas. Opa, ela tem os dois tipos, então a gente vai dar o valor de 5. No final, que eu conseguir fazer para todas essas características, eu vou ter uma pontuação. Então, eu vou somar para cada família quanto deu. Então, a família Magnoliaceae deu 10. A família Asteraceae deu 80. Então, eu sei que Magnoliaceae é a família mais primitiva porque deu menos pontos. E a Asteraceae é a família mais derivada porque deu mais pontos. Esse exercício que eu deixei lá para vocês, eu vou dar uma simplificada nele. Então, eu ainda vou editar ali no... Eu vou editar o documento que está lá. Eu vou pegar um outro. Esse daqui está muito complicado, tem muitas características. Eu vou colocar menos características aqui para vocês fazerem. Por que eu estou mostrando esse exercício? A partir do momento que eu consigo caracterizar, a gente está fazendo uma filogenia. É isso que a gente faz. Só que a gente faz isso numa matriz enorme. Então, eu vou pontuando as minhas características como primitivas ou derivadas. E é isso que vocês vão fazer. No final do exercício, vocês vão ter lá 5 famílias, vocês vão conseguir colocar elas numa ordem de evolução. E isso é legal. Essa ordem de evolução, vocês vão ver como é que as plantas mudaram ao longo do tempo. Certo? Então, eu já deixei o exercício lá, mas eu vou alterar o documento, porque esse está muito mais complicado. Então, quando acabar a aula, eu vou só mudar o documento que está lá, das tendências evolutivas, vou pegar um mais fácil que eu tenho. Se eu consigo fazer isso, eu consigo montar um sistema de classificação. Isso daqui eu já mostrei para vocês naquele comecinho lá de introdução à taxonomia. Então, o primeiro sistema filogenético que a gente tem era do Cronch, né, que dividia as plantas em monocotiledôneas e dicotiledôneas, baseados no número de cotilédones, tipo de raiz e assim por diante. Então, ele propôs que dentro das dicotiledôneas, por exemplo, a gente tinha uma sequência evolutiva. Então, eu sei que o número 1 aqui é o que surgiu primeiro, o 2 é que surgiu depois, até o último, que é Asterídeas. O tamanho do balãozinho significa número de espécies que eu tenho ali dentro. Para monocotiledônia, exatamente igual. O tamanho do balão é número de espécies. O númerozinho é a sequência evolutiva delas. Basicamente, ele dividia as plantas desse jeito, baseado nessas características. Então, monocotiledônia tem raiz fasciculada, dicotiledônia tem raiz pivotante. Os feixes são desorganizados em monocotiledôneas, organizados com câmbio em dicotiledôneas e assim por diante. 2 cotilédones, 1 cotilédone, 3 pétalas para 5 pétalas, folha com nervações paralelas para monocotiledôneas, nervação reticulada para dicotiledônia. Durante muito tempo se estudou as plantas divididas assim, até que a gente teve o desenvolvimento correto da filogenia e a gente divide as plantas agora em 4 grandes grupos: paleoervas, magnolídeas, monocotiledôneas e eudicotiledôneas, mostrando, eu vou pegar a última aqui, esse tipo de resolução. Então, tudo que tiver no comecinho da filogenia é mais primitivo, tudo que tiver aqui no final da filogenia é mais derivado. E a gente vai estudar esses grupos a partir, sem ser da próxima aula, a outra. Aí a gente vai entrar dentro de cada família de angiospermas. Para terminar, eu acho que essa é a última parte aqui das angiospermas, para a gente terminar o grupo, né? O que eu vou mostrar? Lembra que eu falei que, além de sinapomorfia, angiospermas, elas têm uma coisa a mais, que é o que a gente chama de autapomorfia. E essas autapomorfias significam que é uma característica derivada e exclusiva de um grupo. Nenhum outro grupo de plantas vão ter essas características. Então, vamos dar uma olhada? E isso daqui, infelizmente, é a parte mais chata das angiospermas. Por quê? Porque é decoreba. Então, toda angiosperma tem 9 autapomorfias, ou seja, tem 9 características derivadas e exclusivas delas. Quais são elas? Isso é um decoreba, gente. Não tem outro jeito de ensinar. É decoreba.
Então, quais são elas? A primeira, elementos de tubo privado e célula companheira derivadas das mesmas células iniciais. Então, eu tenho uma célula original ali no meu floema e ela se divide em duas células. Uma vai formar o elemento de tubo privado e a outra vai formar a célula companheira. Segundo a autapomorfia, o meu grão de pólen tem a ectexina columelada. Meu Deus, o que é isso? Na hora que a gente analisa o meu grão de pólen, ele é formado por várias camadas. Então, como é que meu grão de pólen é formado? Meu grão de pólen, ele é basicamente análogo ao meu óvulo. Se meu óvulo tem dois revestimentos que a gente chama de integumento, o meu grão de pólen também tem dois revestimentos. Um mais externo, que a gente chama de exina, e um mais interno, que a gente chama de intina. Ter dois revestimentos é importante. Então, pense, é muito mais difícil de eu estragar o meu grão de pólen, que tem meu gametinha masculino lá dentro, porque eu tenho duas carapaças